Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Um dos melhores momentos do programa Falando de Vida, o momento de reflexão. Quero convidar a Suelen a interagir comigo aqui. Quero que ela leia Colossenses capítulo 3, versículo 13, para a gente tirar aqui algo muito precioso, algo que nós precisamos exercer, principalmente nesses dias. Com você, Suelen. Colossenses 3,13, suportai-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim fazei vós também. Gente, que palavra! Hoje eu quero falar sobre o perdão. Perdoar faz parte da vida, né? Por quê? Porque nós somos falhos. E falar sobre o perdão, Suelen, com alguém que está magoado, machucado, é difícil, não é difícil? Opa. É difícil. Eu sei, a Suelen sabe, nós sabemos que é difícil. Perdoar uma traição. Mais difícil ainda, a traição de um amigo, a traição de um cônjuge, a traição de um colega, a traição de... Enfim, o perdão, ele precisa ser verdadeiro. É um dos sentimentos mais nobres, mas também um dos sentimentos mais difíceis de sentir, de, digamos, executar. Por quê? Porque o perdão, ele não pode ser da boca para fora, gente. Você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, você de todas as regiões aqui de Bragança, adjacentes, que estão ouvindo o Falando de Vida. Perdoar tem que ser algo não só da boca para fora, tem que ser sincero, tem que cicatrizar. Vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo, e nem sempre é fácil perdoar, né? Será que é fácil perdoar, Suela? O que tu acha? Não. Sabe? E às vezes por não tomar uma atitude, porque é uma decisão, o perdão é uma decisão. Por quê? Eu chego numa conclusão essencial para a vida. Eu creio que a Suela vai estar interagindo aqui. Todas as pessoas erram, Suela. Então, os meus erros, os teus erros. Os teus erros, os meus erros. Então eu chego em uma conclusão essencial para a vida cristã, que é o perdão. Perdoar faz parte da vida. Então não há outra solução. Porque se eu fico com raiva da Suelen, eu vou atrair problema para mim mesmo. Porque assim, eu vou passar 24 horas com ela no meu coração amargurado. Nossa, essa menina é chata, eu vou dormir mal. Na verdade, Suelen tá dormindo super bem e eu tô dormindo super mal. Ou atrai o quê? Problemas psicossomáticos, doenças, inclusive que são comprovadas cientificamente. A psicologia apregoa sobre isso, fala sobre isso, e às vezes por falta de perdão, tem muitas pessoas que a gente não sabe, mas que às vezes nos deixa de uma maneira tão rápida que nós não sabemos como a alma dessa pessoa está. E a Bíblia diz: aquieta minha alma, pois eu ainda louvarei. Às vezes por falta de não adorar o Senhor, de não ler a palavra, de não buscar, a pessoa se prende nas suas emoções. E o evangelho, ele não é emoção, gente. O evangelho é convicção. Por isso que para mim pedir perdão, eu não preciso sentir. Né, Suelen? Às vezes a pessoa diz: não, Suelen, quando eu sentir, eu vou perdoar. Você nunca vai perdoar porque você nunca vai sentir. Então, preste atenção. Eu quero que a Suelen leia aí 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, gente, voltando aqui só para complementar, a falta de perdão não vai fazer mal para aquela pessoa que você não quer perdoar, vai fazer mal para você. A pessoa que passa a vida inteira remoendo as dores do passado, é muito triste isso. Aí você talvez fala assim: nossa, Albeni, nossa, Suela, você está falando comigo agora. Sabe por quê? Se essa palavra está falando com você, porque você ainda não teve a capacidade de perdoar quem te magoou. Você está sendo capaz de ser o seu próprio carrasco. Por quê? Porque às vezes perdoar alguém, Suelen, se torna até mais fácil do que eu me perdoar. Porque às vezes eu cometi o erro e eu não
não aceito, não, às vezes impede até a cruz de Cristo, porque Jesus lançou na cruz, o escrito de dívida que era contra mim foi cravada na cruz, e a gente diz, não, eu não quero, não, eu fiz errado, ou seja, eu me torno meu próprio carrasco, e eu preciso sair, eu tô preso nas minhas emoções, o sentimento que aprisiona minha alma, e eu preciso sair daí, por quê? Porque esse não é o meu lugar, foi esse sentimento que levou Elias para a caverna, foi esse sentimento que fez e que faz muita gente tirar a sua vida. Por quê? Porque ensinaram ela a conquistar e não ensinaram ela a passar pelo vale da sombra da morte, a passar pelas dificuldades. A gente vive em um mundo positivista, né? Porque o positivismo, no meu ver, é diabólico. Não estou dizendo que a gente não tem que ser motivado, mas qual é a origem da nossa motivação? Porque assim, se eu não tenho uma origem motivadora correta, eu vou condicionar aquilo que eu busco, aquilo que eu conquisto, naquilo que eu faço, e quando eu parar de dar resultado, eu me frustro. Então, geralmente, quando eu caminho por essa linha, eu tenho grande capacidade de entrar em depressão. Não estou dizendo que você vai entrar, eu estou dizendo que a gente tem grande capacidade de se travar, de não perdoar, porque a gente se acha autossuficiente, e aí quando a gente olha, a gente está no precipício, e aí já era, e aí Jesus faz de tudo. Na verdade ele já fez. Eu digo que a gente não nasceu para conquistar, a gente nasceu para viver o que Jesus já conquistou na cruz. Então a gente não está simplesmente nessa terra para fazer, mas para cumprir. Então, se eu sou um cumpridor da palavra de Deus, tenha certeza, eu vou perdoar, por maior que seja a traição, por maior que seja o problema, por maior que seja a ferida, mas nós precisamos perdoar. Jesus dizia, eu corro para a cruz, nós precisamos correr para a cruz, porque imagina Jesus na cruz, sendo cuspido, dilacerado, zombado, e ele dizendo, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Muita gente acaba nos machucando porque não sabe o amanhã. Por exemplo, muita gente que machucou Jesus ali não sabia que Jesus ia ressuscitar no 3º dia. Mas Jesus, sabendo o que viria pela frente, ele diz, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então a cruz é o lugar que todos nós precisamos passar. Não importa se você é rei ou se você é ladrão, você precisa ir para a cruz. Por quê? Porque na cruz, olha só, é para todos. A cruz, o rei, ele se entrega, ele vai voluntário. Mas o ladrão, ele vai obrigado, ou seja, não importa. Se você não vai de um jeito, você vai por outro. Por isso que a Bíblia diz, se os pais não converteram os corações dos filhos, os filhos converterão os corações dos pais. Deus faz de tudo para nos reconciliar. E somente uma pessoa reconciliada em Cristo, ela consegue perdoar, ela consegue abraçar sem resquício daquilo que feriu, daquilo que a machucou. Então nessa tarde de sexta-feira, eu convido você a perdoar o seu vizinho que te feriu, a perdoar aquele colega de trabalho, a perdoar aquele patrão que agiu incorretamente com você. Perdoa, sabe por quê? Porque Deus o recompensará, porque isso é um fruto, e a árvore é conhecida pelo fruto, meu irmão. Faça isso, não é porque você é bonzinho, mas é porque você entende que a palavra de Deus está dizendo, perdoar faz parte da vida. É genuíno, tem que ser genuíno. Você não pode estar remoendo, aí o cara erra e você diz, você lembra quando você me machucou? Você lembra? Isso não é perdão, isso é remorso, porque o escrito de dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Lembra disso, está consumado. Perdoa e perdoa. Não tem outra saída, querido. Não tem outra saída. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar
pelas suas emoções, pela sua mente. Pai, nessa hora eu apresento cada ouvinte do programa Falando de Vida, Senhor. Apresento a mim, a Suelo, Elias Cunha, todos do programa, todos os ouvintes que estão ouvindo essa programação, Pai. Pai, dê força a nós, dê saúde espiritual, principalmente, para que nós venhamos, Pai, perdoar aquelas pessoas que vão nos ferir, porque é inevitável, Senhor. O Senhor diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Senhor. Essas coisas são perdas, traições, as traições da vida, as frustrações que nos impelem, o conflito, Senhor, de enxergar a realidade como de fato é, Pai, porque nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, um mundo, Senhor, onde tem muitas pessoas gananciosas, vaidosas, trapaceiras, Pai, mas a Tua palavra diz que no meio dessas coisas somos mais do que vencedores, e eu creio, Senhor, que o Senhor é que nos dá a capacidade de perdoar, de amar, de orar, principalmente, Senhor, que a arma mais poderosa para nós perdoarmos é orar por alguém que nos feriu. E, Senhor, obrigado por esse momento, por essa hora, que essa palavra vá de encontro ao coração de pedra, Senhor. Quebra, Senhor Jesus. Eu sei que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Pai. Vá de encontro com esse coração duro que está, Senhor Jesus, que está preso, Senhor, aos seus próprios sentimentos, Pai. Vá abrindo, Senhor Jesus, a mente dessa pessoa que precisa perdoar, que precisa liberar perdão, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Falando de Vida. Falando de Vida.